Imagina você começar a ser super reconhecida nas redes sociais e por seus trabalhos. A vida tá do jeitinho que você sempre desejou e agora você alcançou. Nesse momento, quando você acha que coisas melhores não podem vir, você conhece um milionário, cara muito bem conceituado no meio das criptomoedas. Esse cara não só começa a namorar com você, como começa a te colocar em uma vida de um patamar de luxo. Não que você já não tenha isso pelo seu próprio esforço, mas qual é a mulher que não gosta de ser super bem cuidada, não é mesmo? Pois é, até aí tá tudo lindo. Você começa a viajar do México para vários outros lugares, até ser convidada por ele para ir em uma vila tão luxuosa que até celebridades disputam para estar lá. A gente está falando do Zanzibar. E não basta você estar postando diariamente sobre tudo isso. O seu namorado ainda programa o seu aniversário por lá, declarações, pedidos de noivados, só que você acaba dentro do closet do seu próprio quarto, inconsciente. Bizarro, né? Mas a parte mais bizarra vem agora, no que eu vou contar pra vocês. Por incrível que pareça, isso pode e vai ficar muito pior. Recebi um telefonema de Joe. Ele me disse que Ashley fez algo a si mesma e que ela estava sendo levada para o hospital. E que ele me disse que ela estava estável. Investigation and like we said, we just want transparency. Já no início a gente encontra o pai e a mãe da Ashley sem entender o que está acontecendo e buscando explicações. O interessante, que na verdade deveria se passar como algo normal, mas é um ponto que a gente tem que colocar aqui logo no início, é o sobrenome dos dois, o que dá a entender que eles não são mais um casal que estão juntos. Pesquisando o sobrenome da mãe dela, a gente entende que aí tem algo herdado da Alemanha, que não veio do primeiro casamento, já que o pai é negro. E aí a gente buscando um pouco mais a fundo descobre que a mãe dela casou com um alemão ou um cara branco com essa descendência e teve vários filhos mestiços. A Ashley, pelo que a gente vê, é super acolhida pela família da mãe dela, a nova família. E aí ela entra em um outro patamar de vida que é o contato em escolas que se tem um poder aquisitivo maior, onde a maioria das pessoas ali vão ser brancas, e ela vive um lado positivo sobre isso. A gente não sabe muito bem o que aconteceu na questão dela e da mãe e do pai, mas ao mesmo tempo que ela encontra essas pessoas, e vocês já vão entender por que eu tô falando tanto de cor aqui, porque é necessário a gente ter esse entendimento. Como nesse ambiente dela, então, ela se conecta com pessoas boas e positivas, esse impacto eu acho que acaba chegando pra ela de um jeito diferente. Por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque a Ashley, ela começa a se expressar na internet como se tivesse um gosto favoritado por homens brancos. E até aí, cada um tem o direito de gostar do tipo de homem que você quiser. A questão é que ela começa a idolatrar os homens brancos e a diminuir e humilhar os da própria raça. A gente vai deixar aqui alguns tweets que ela teria colocado no meio desse crescimento dela na internet. E ela cita mais ou menos assim: eu amo bebês mestiços fofos. Eu digo desde a 3ª série que os meus filhos serão mestiços. Até aí, a gente ainda pode ver como uma preferência e também referência que ela teve em casa. Só que esse tweet vai um pouco mais profundo. Todo dia, homens negros acordam procurando uma maneira de nos envergonhar. E aí, ela começa a mostrar não só uma devoção pelos brancos, homens no caso, mas também um afastamento de homens da raça dela e a menos que eles sejam bem-sucedidos. Isso aqui que eu tô colocando no início não é de maneira nenhuma pra gente julgar a Ashley, mas pra gente entender que esse tipo de posicionamento pode deixar
deixar com que a gente observe homens de acordo com o que eles têm ou com a cor deles, e não com o que eles realmente são. Nós temos homens bons e ruins em todas as paletas de cores e em todas as condições financeiras. Isso traz a gente para um outro patamar. Aqui eu estou falando da mulher preta, mas você é mulher branca, amarela, marrom, rosa, laranja, que quiser se identificar, fique à vontade. Mas existe, não tem como não ver, principalmente hoje nas redes, um grande número de mulheres, não estou falando de todas, tá? Mas a gente tem aí um número grande de mulheres pretas com homens exibindo os seus homens brancos, na maioria das vezes mais velhos, como um relacionamento dos sonhos que só deu certo porque ele era gringo, porque ele dá todos os dólares e trata ela como rainha, como ela sempre merece, que não importa a idade e que agora sim ela está no auge da felicidade da vida. E se fosse um homem de condição financeira baixa, talvez de outra cor, ela não tivesse essa felicidade plena, 100% que ela vive na vida dela hoje. E a Ashley, em alguns posts, ela faz exatamente isso. Ela começa a postar a relação luxuosa com esse homem e a divulgar ele como um príncipe perfeito que trouxe os sei lá quanto por cento que faltava de felicidade na vida dela, mas que veio completar isso. E ela intensifica essa coisa da cor dele. Muitas mulheres baixa renda de regiões, não era o caso da Ashley, tá? Mas de regiões precárias, principalmente do continente africano, de países de terceiro mundo, entram nessa de abraçar um americano branco, um italiano branco, um francês branco, que traga tudo aquilo que ela precisa. E na maioria das vezes são homens mais velhos, que têm esse fetiche por mulheres curvilíneas, pela questão da exploração da mulher preta que já veio em muitos continentes, tanto americanos como europeu, como troca de carga e objetos sexo. Então eles desejam a mulher para isso, para usar, porque são mulheres simples, vão gastar menos, vão procriar quantas vezes eles quiserem e ainda serão quentes, muito mais quentes do que as outras na cama. Vão fazer tudo aquilo que eles querem, porque elas irão aceitar através do dinheiro, de como eles vão manter elas. Isso é um grande problema. Estou falando que todo casal interracial é dessa forma? Não. Mas se você assiste YouTube, Instagram, principalmente TikTok, você vai ver um monte de mulher, infelizmente, preta, com um cara de 50, 30, 20 anos mais velho, fazendo esse auê e se dizendo que está no luxo e feliz com o dinheiro desse homem. Porque a gente sabe que às vezes, na maioria das vezes, por trás disso, tá dando até o buraco da orelha pra o cara fazer o que ela quer. Me desculpem as que não são assim, mas eu tenho que abrir a verdade aqui. Essa coisa que a Ashley fazia na internet trazia pessoas pra duvidar dela e comentar isso nos comentários sobre o novo namorado dela. Antes da gente continuar, vou informar vocês aqui quem era a Ashley e quem era esse Joe, ou Joey McCann. Meu inglês é horrível, vocês me desculpem. Juro que vou tentar melhorar. O nome dela era Ashley Hobson. Ela usava Ashley Jane na internet, né, um nome artístico. Tinha entre 31 e 32 anos, porque cada lugar fala uma idade. Ela veio crescendo como influenciadora na internet e também por participar de muitos videoclipes aí da indústria do entretenimento, da música. Aí a gente tá falando de Little Baby, Drake, de nomes de aí cantores americanos importantes, tá? E que ela participava com grande destaque. Ela era muito confiante, sabe? Aquela mulher empoderada, mandona, tal, que sabia realmente o que queria da vida. Trabalhava também como modelo. Quando a gente fala isso, as pessoas às vezes já colocam, fazia programa, né? Não ganhava dinheiro nenhum. E não era bem assim, não. Ela tinha o dinheiro dela, assim. E não era pouco. E ela sempre fazia posts assim, sobre você se maquiar, que você tem que se sentir bem, sobre você se colocar em primeiro lugar. Ela estava em um momento de felicidade
E a gente conseguia ver isso nos posts dela que estão lá no Instagram. Eu posso deixar o Instagram dela aqui pra vocês verem. Além de ser uma mulher, gente, esculturalmente maravilhosa. O primeiro fio do cabelo até o dedinho do pé. Uma coisa assim que eu não consegui ver defeito nenhum nessa mulher. Bom, lá pra 2024 ela começa a fazer posts então de que merece ser feliz e tal. E é onde ela conhece o Joey e começa a namorar com ele. O cara nada mais é do que chefe de um setor de investimentos de criptomoedas. E o cara se declara pra ela e tá namorando com ela. Ele tinha uma questão de investir, eu não sei muito bem falar sobre essas coisas de investimento, mas eram em ações, não sei se nem ações, mas assim, ele trabalhava com essas criptomoedas em lugares de alto risco. E ele começou a crescer porque as pessoas começaram a investir nas plataformas, na empresa dele, pela imagem dele. Então ele tinha aquela imagem do luxo e de passar muito poder e inteligência e tal. E aí a galera, tipo, corre atrás de investir e de usar as coisas do Elon Musk, porque é Elon Musk. E com ele tava criando essa imagem, entendeu? Ah, é o Joey. O Joey vai fazer isso funcionar, isso vai lucrar, então nós vamos investir nele. Então tinha essa questão dele ter que manter essa aparência independente dele realmente estar lucrando com isso. Lógico que sim, ele lucrou muito e tinha muito dinheiro. Mas a coisa vai mudar no andar da carruagem dessa história. No início de abril, então, esses dois, eles começam a viajar e ela começa a postar frequentemente sobre essa viagem dos sonhos. Dia 3 de abril, ela posta uma foto e aí começa a fazer vários stories. Gente, essa viagem é uma coisa assim, eles estão num safari, sabe? E aí ela tá andando e aí tem o tigre assim andando, o povo acha até que é inteligência artificial, e a girafa e dando comida pra girafa, e aí de repente ela chega e tem um tapete de flores vermelhas com o nome dela escrito e super decorado, e aquele luxo que a gente não consegue imaginar como é que faz pra pessoa pagar tudo aquilo. Ela vai para essa viagem de primeira classe num avião do Emirados Árabes. Então, o interessante é que quando ela tá nesse avião, ela faz um carrossel, né, de fotos, e eu vou deixar aqui a foto pra vocês, uma foto que ela tira dele, que ele tá olhando, não sei se porque ela pegou o ângulo, enfim, ele tá olhando de um jeito estranho pra ela. E aí a galera já começa a comentar nessa foto, tipo assim, 19 semanas antes do que aconteceu. Ele vai te machucar, ele vai te desviver, do nada. Assim, as pessoas começam a comentar isso, estranhíssimo. Mas se você observar lá nos posts, realmente tem umas fotos que ele olha de um jeito bem estranho pra ela. Não bastando esse luxo todo, ela tá lá pra comemorar o aniversário dela. Ela manda mensagem pros pais avisando que tá muito feliz com tudo aquilo. Gente, ela tá comemorando o aniversário dela e no meio disso, ele pede ela em casamento. Ele ajoelha, também tem um vídeo lá, ajoelha, dá aliança e aquela coisa, todo aquele luxo, e lógico que ela aceita. E é aquele casal que você olha na internet, você fala, nossa, o cara tem dinheiro, a mulher acertou no homem, entendeu? Que é provedor, tá tratando ela, assim, no maior amor do mundo, e é isso. Ela conseguiu o que toda mulher sonha, no consciente ou no inconsciente. E ela faz questão de firmar isso e firmar que é um branco. Esses posts duram até o dia 5 de abril. Dia 6 e 7, ela desaparece. Dia 6 e 7, ela desaparece. E aí, dia 8, é que o caldo começa a entornar. Acontece o seguinte, ninguém tinha essa informação, agora elas já foram divulgadas por alguns meios aí de comunicação, e é por isso que eu tô contando aqui. Tanto funcionários como pessoas que estavam ali, visitantes, né, que estavam perto das cabanas, porque esse lugar que eles ficaram eram cabanas, né, disse que esse casal, a Ashley, sempre estava brigando com o Joey. Todo dia eles estavam brigando por alguma coisa. Quem vê lá na internet, não imagina. O cara pediu ela em noivado, perto do aniversário dela. Qual o casal que briga todo dia constantemente? O homem lá que tem uma mentalidade, se ele quer casar com uma mulher e vê que eles não estão se dando bem por dias, ele vai dar uma segurada nesse anel, né? Ele faz todo o show, toda a declaração. Então, o que acontece? Parece que existem duas versões. Uma versão diz que um funcionário escuta eles brigando, a outra versão diz que o casal da
cabana do lado, escuta eles brigando e vai até a recepção do hotel reclamar. Falar, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse casal, tá acontecendo alguma coisa. Eu não sei se ela ou ele tá gritando alto, tá muito barulho. É melhor ir lá ver o que tá acontecendo. Aí os funcionários vão até lá e fica marcado que a briga foi tão gigante, tão pesada, que eles preferem separar o casal, porque alguém ali com certeza estava correndo algum risco. Com certeza não era só uma discussãozinha besta. Se dá a entender que poderia ser risco de agre ou morte. Então, o que eles fazem? Eles deixam a Ashley nessa cabana e colocam o Joey numa outra cabana que fica 8 a 10 minutos a pé lá da cabana da Ashley. Pensa, você pediu essa mulher em noivado, pra você ter que se separar dela dessa forma, é porque a coisa já devia estar, a gente não sabe em que grau, porque a gente não tem esse tipo de informação. Ok, passa, eu acho que, não sei quanto tempo, mas a Ashley percebe que o celular dela não tá carregado e pede ajuda pra um funcionário. Então ele encontra ela, é isso que ele diz, né? E compra, dá um carregador de celular pra ela carregar o celular dela e ela pede pra que ele volte de 10 a 15 minutos. Não se entende por que que ela pediu isso. Qual o sentido? Ah, volta daqui a pouco. Ela tava sentindo que ia acontecer alguma coisa? Enfim, ela carrega o celular, liga pra mãe dela e conta que teve uma discussão então com o Joey, mas que tá tudo bem. Só que esse funcionário, ele não volta depois de 10 ou 15 minutos, ele só vai voltar depois de umas 2 ou 3 horas, e quando ele abre, ele chega lá, tá tipo, luz apagada, tudo fechado, ele pega uma chave mestra, né, que eles têm, e aí que eu não entendo. Vamos lá. Por que que esse funcionário voltou só 2, 3 horas depois, se eles já tinham apartado tudo? E aí ele sente a necessidade de entrar no quarto pra ver o que tá acontecendo. Alguns dizem que o Joey tá do lado, outros dizem que não. O que acontece é que quando ele abre o quarto lá da Ashley, ela cai. Ela estava praticamente pendurada num closet, através de um tecido, um cinto, de uma camisola dela que estava aqui. E ela estava pendurada. E aí não sei se esse closet é perto da porta, não sei, mas é assim que se descreve, que ele abre e ela cai. E aí, desesperado, pega ela ainda consciente e leva para o hospital. Nisso, só 11 horas depois, o Joey comunica à família do que aconteceu, dizendo que ela que fez esse ato. Alguns falam que ela ainda mudou para uma outra unidade de um hospital mais desenvolvido para tentar salvar, mas aí quando já entendem que ela que ela desviveu, o hotel informa a família que ela desviveu. O Joey não manda mensagem pra família, o Joey exclui todas as redes sociais dele, tanto pessoais como profissionais. Qualquer tipo de comunicação que se tenha que ter com ele não é mais possível. E aí, lá, né, no hotel, a polícia, tudo dá de que ela própria se desviveu. A sorte é que a Ashley tem um amigo na área da comunicação e a família que não se aquieta, vai até os Estados Unidos, entrar no consulado juridicamente para ver o que aconteceu, para pressionar lá na África, na Tanzânia, se eu não me engano, para pressionar. E aí é só a partir daí que eles começam a correr atrás de ver o que aconteceu. Eles primeiro dão uma notícia de que ela se desviveu e depois voltam atrás e começam uma investigação. Questões importantíssimas. Tanzânia é conhecida, pelo que eu dei uma gulgada aqui, por um lugar que quando acontece esse tipo de coisa com mulheres, seja delas desviverem porque algum homem fez isso, ou de serem agredidas porque algum homem fez isso, é mais difícil de se investigar e de se julgar. E que muitos, quando têm conhecimento, pagam para abafar a situação. E aí começam a chegar notícias de que esse Joey, ele já teria conhecimento e contato nesse hotel, o que faz com que ele possa ter pagado. A gente já não começa a entender se essa briga já não foi o início para dizer que depois ela fez isso sozinha, se ele já levou ela lá com esse pensamento, porque seria nos Estados Unidos seria super difícil, né? Ele seria preso no primeiro dia até descobrir tudo que aconteceu, mas lá não. Ele
pegaram o passaporte dele, mas não prenderam ele. Ele tá preso lá até as investigações, até principalmente a autópsia, né, dizer o que aconteceu, o que não aconteceu e as outras provas também. Mas assim, se a família não tivesse pressionado e esse amigo dela, que tem contato midiático, não tivesse começado a divulgar essa história dela, isso ficaria no silêncio. E aí tudo começa a aparecer, né? Começa a aparecer que esse Joey, ele já foi casado antes, 1 ou 2 vezes, a segunda vez ainda não foi confirmada, que ele tem um filho, que houve-se, ele perdeu muito dinheiro, quando ele estava nessa viagem, ele perdeu milhões e milhões nesses investimentos dele, e começam a cogitar que até ela tinha ajudado a pagar essa viagem, que ele só estava aí mostrando as aparências, mas que ele já não estava com esse dinheiro todo, e aí se é comprovado sim que essa questão de criptomoeda que ele gerenciava aí, aconteceu um rombo, e que ele já não tem mais esse poder todo que ele mostra ter. Começa a cair um monte de coisa, né? Isso vem pra gente pensar, será que eles começaram a brigar sobre isso por causa do dinheiro, por causa da esposa que ele não sabia que ela não sabia que ele já tinha sido casado e que ele tem filho? Porque quem tava lá no hotel deixa claro que a discussão dos dois era diária. Coisa que também só apareceu depois que todo mundo começou a tentar correr atrás do que realmente teria acontecido, porque a família não acredita que na felicidade que essa menina tava, ela iria fazer esse tipo de coisa. E como que um pedaço de tecido da camisola dela iria segurar ela e levar ela a desviver com tanta força. Essa menina, ela é grande, ela é musculosa, ela tem um corpão, não nada bate com nada. O que se fica é que no meio de um lugar mágico onde se pagava mais de $1.000 por noite, com água azul turquesa, flores atrás, buquês e buquês, sei lá quanto que tinha de diamante, de dinheiro nesse anel, um luxo que a gente é inimaginável, a Ashley desviveu e está longe de descobrir o que aconteceu com ela. Porque a cada notícia, a cada prova que sai, não dá pra entender se é esse Joey que tá pagando e acobertando tudo pra ficar cada vez mais confuso, ele fugir se ele tiver alguma culpa, ou se é verdade e se vai se chegar num denominador comum. Outra coisa que acontece muito nesse lugar, aí já de acordo com funcionários e pessoas que visitaram lá, é de que quem está lá pressionando consegue envolver mais a situação para ter um resultado. A família não foi até lá, mas está tendo ajuda dos Estados Unidos para tentar entender o que aconteceu. Ainda não se saiu resultados de marcas nela, né? Se diz que ela tem uma marca no pescoço, que eu também não sei até onde poderia ser feito por esse vestido, esse pedaço de tecido da camisola. E a gente fica aqui com mais uma mulher envolvida de novo por homens que desviveu e ninguém sabe como, quando e por quê. Deixem as reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.